É bom estar com a igreja juntos novamente. Com saudade dos irmãos. Sempre bom a gente estar na casa do Senhor juntos, né? E o Senhor tem uma palavra de vitória para cada um de nós. Glória a Deus. E é um Deus maravilhoso. A gente, cada vez mais, a gente confirma isso na nossa vida, né? Quem quiser acompanhar comigo a palavra, através da Bíblia, Efésios 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Efésios 3. Todo mundo achou? Amém. Antes da gente ler a palavra, vamos fazer mais uma oração? Glória a Deus. Amém. Vamos pedir para Deus falar para a gente, nada vai impedir que tudo que Deus colocar no nosso coração frutifique. Eu creio. Vamos lá? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, antes de mais nada, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Tudo que o Senhor faz é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel. Nós agradecemos tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e o que o Senhor vai fazer também, Pai. Que essa palavra frutifique em nossos corações e que toda seta do maligno que vem contra a gente, contra a nossa família, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Nós clamamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Efésios 3, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele tem Deus, nos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Palavra poderosa, né? A palavra forte. Se você for ler no começo desse capítulo, Paulo diz, né, ele reconhece que o ministério dele era de falar dos detalhes do poder de Deus, da plenitude do amor de Deus, né? Cada um de nós aqui tem um ministério. Eu creio que cada um dos irmãos aqui já percebeu. Um tem um dom de revelação, o outro tem um dom da palavra, o outro tem um dom da sabedoria, o outro pode operar, né, fazendo a parte financeira da igreja, dos irmãos. Cada um aqui tem um dom, né? Ninguém aqui é melhor que ninguém. O maior de todos é Jesus Cristo. Aleluia. Né? E Paulo reconheceu que o ministério dele era de falar de detalhes do reino, de falar de segredos, de revelações. Ele, está escrito na Bíblia, né? Ele era o homem que naquela época foi o que mais orou, né? E ele falava: ninguém ora mais que eu. Por isso que ele tem tanta revelação, e ele é o escritor da maior parte dos livros do Novo Testamento. Foi o que teve mais revelação de Deus. E aqui, num dos versículos, o penúltimo versículo, no versículo 20, ele fala de Deus, que é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem versões desse versículo que, em vez de começar, porque esse aqui, essa versão que eu comecei, está escrito já, aquele que é capaz. Mas tem outras versões que diz, ora aquele que é capaz. Tem o ora, mas na minha versão aqui não tem esse ora, mas no comecinho desse texto que eu li para vocês, ele está falando que ele ora. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça.
princípio de tudo aqui é a gente orar. Mas a gente não esquecer para quem que a gente está orando. Amém? Para quem que a gente está orando? No dia a dia, cada um de nós tem muita luta. A gente tem luta na nossa casa, às vezes luta na nossa saúde, às vezes tem luta no trabalho, a gente tem luta com a vizinhança, a gente tem luta com a parentela, a gente tem luta para fazer os planos que Deus coloca no nosso coração e se realizarem. E muitas vezes essas lutas tiram a atenção de quem é Deus para a gente. Porque a gente fica tão focado em vencer aquela guerra, às vezes a gente esquece que a gente tem o Deus Todo-Poderoso com a gente. Né? E Paulo está querendo dar ênfase, lembrar para a gente quem é o nosso Deus. Amém? Durante a palavra, a Bíblia toda, Deus percebe que muitos homens e mulheres de Deus, em alguns momentos, estão desatentos. Então ele traz a pessoa a atenção de quem ele é e o que ele quer que a gente faça. Quando ele foi falar com Abraão, eu queria que você abrisse Gênesis 12. Gênesis 12. Comecei a Bíblia. Gênesis 12. Olha só o que Deus fala para Abraão. Gênesis 12. Gênesis 12 está escrito assim: ora, o Senhor qual? Deus, né? O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Primeira coisa que Deus falou para Abraão: sai da zona de conforto. Abraão já era rico, mas Deus falou: sai daí do meio da tua parentela, da terra onde você está, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde que Deus ia. Então, primeira coisa aqui que Deus está fazendo com Abraão, Ele está mandando Abraão confiar nele. Sai da zona de conforto. Aí você está muito entretido com as coisas à sua volta. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem falou para onde que era. Ele já falou para Abraão: confia em mim, vai para onde eu vou te mostrar. E ele já está falando: eu vou te fazer você ser uma bênção. E ele fala para a gente também: confia em mim, confia no Senhor e não se apoia no seu próprio entendimento. Amém? Que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Né? Então ele falou para Abraão: sai do meio, vai para onde eu vou te falar e espera eu te falar. Né? Quer dizer, muitas vezes a gente fica muito preocupado de querer ter a resposta do Senhor imediatamente. A gente gostaria que Deus falasse assim, quando é para a gente assim: ó, sai daí onde você está e vai para aquele lugar, rua X, na casa Y, espera até 5 da tarde, que eu vou falar com você daqui meia hora. Mas não, Deus ele faz com que a gente fique dependendo dele totalmente na hora que ele quer falar com a gente. Não é na hora que a gente quer que ele fale com a gente, é a hora que ele quer falar com a gente. O que significa isso? É submissão e fé. Né? A gente vive pela fé e a gente vence pela fé. Amém? Fé naquilo que a gente não vê, mas naquilo que a gente sabe que existe, naquele que a gente sabe que é fiel. Amém? A gente coloca os nossos problemas na mão do Senhor e muitas vezes, por a gente achar que está demorando, a gente acha que o Senhor não escutou ou que não vai acontecer nada em cima daquilo. Mas a gente tem que se lembrar quem é Deus, quem é o Senhor. Quando Deus foi falar com Josué, quando Moisés tinha já batido o Senhor, e a bola da vez era como Josué, eu vou ler para vocês aqui, quem quiser ver, Josué 1, no versículo 9. Deus começa a animar e encorajar Josué, porque Josué, de repente, ele se viu líder de todo o povo de Deus. Mais de 2 milhões de pessoas estavam dependendo da direção de Josué. Deus fala para ele assim, Josué 1, versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? A palavra de Deus diz que Deus não faz diferença entre pessoas. Se ele falou isso para Josué, é válido para a gente.
depender dele, é a mesma ordem que ele dá para a gente. Não se espante, não se assuste, não tema. Eu sou contigo. Amém? Isso é forte, isso é poderoso, que a gente esquece. Quando a gente vê Josué, até então, ele não tinha operado nenhum milagre. E a primeira vez que Deus fala com ele, antes de ele começar a ser usado pelo Senhor, ele viu Moisés abrindo o mar, né? Deus abrindo o mar através de Moisés. Ele viu acontecendo um monte de milagres, aquelas pragas, né? Através de Moisés. E Josué está falando dele o tempo todo olhando. De repente Moisés sai de cena e entra Josué. E Josué sabendo que tem milhões de pessoas dependendo do comando dele. Olha que responsabilidade. Eu e você temos pessoas dependendo da gente. Às vezes não é só financeiramente, às vezes emocionalmente. Às vezes tem gente que não dá um passo sem falar com você. Tem gente que precisa escutar a sua voz para fazer isso ou aquilo. São pessoas que dependem da gente. E às vezes a gente fica preocupado, mas será que eu vou fazer da maneira correta? Eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas a gente se esquece de quem é Deus. E Deus quer que a gente se lembre que é aquele que é poderosamente, infinitamente maior do que pensamos, para fazer algo maior do que pensamos ou imaginamos. É Deus. Josué já começa a operar milagres logo de cara. E teve um dia que, pelo poder de Deus, Josué orou e o sol parou. Você acha que Josué, nesse momento, ele tinha imaginado que ele ia conseguir fazer o sol parar? Esse é o Deus que está falando para mim e para você. Eu sou o teu Deus. Eu que faço o sol parar, que abro o mar. Eu sou o teu Deus. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Né? Então ele não quer que a gente se esqueça. Então, ele quer que a gente não tema, que a gente continue, que a gente avance. Porque tem pessoas que dependem do nosso agir. Estão olhando para a gente, esperando uma ordem de comando. Minha, sua. Às vezes é um grupo pequeno, às vezes é um grupo grande, às vezes é uma pessoa só. Mas nós somos aqueles que temos a comunhão com Deus e vamos direcionar essas pessoas para a vitória. Amém? Nós, a responsabilidade é grande. Amém? Então Deus falou para Josué: não temas, ser forte e corajoso, não nem te escondas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando Deus falou com Abraão que ele seria pai de multidões, ele tinha 70, eu já contei isso aqui, é uma parte que sempre me toca muito. Abraão tinha 75 anos, Deus prometeu que ele ia ter um filho para Sara, a Sara só tinha 10 anos a menos, 65, e eles ficaram esperando a promessa, e a promessa só aconteceu quando ele já estava com quase 100 anos, e ela com quase 90 anos. Olha só, os dois velhos já, os dois já com bastante idade, ele com 100, ela com 90. Eu creio, eu já comentei aqui com os irmãos, que Abraão deve ter pensado assim, quando aconteceu o milagre dela ficar grávida, ela ter um filho, poxa, muito maravilhoso, Deus é maravilhoso, ele cumpriu a promessa e tal, e eu vou curtir alguns poucos anos com o meu filho Isaac. Só que não foi isso, porque Deus, ele prometeu, mas ele faz mais, né? Ele prometeu um filho, né? Ele falou que Abraão seria pai de multidões, mas de filhos naturais, ele ainda deu mais 6 filhos para Abraão, depois de Isaac. Abraão viveu mais 75 anos, era uma coisa que ele não estava imaginando, mas quem é que deu essa bênção para ele? Quem é que deu? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? É Deus, é Deus. É o nosso Deus, aquele nosso Deus querido, que ele surpreende a gente, que ele faz coisas que a gente nem imagina. A gente pede uma determinada situação, ele abençoa todo o resto, para que a gente também seja abençoado, que o nome dele seja glorificado. Né? O que importa é a gente não deixar de glorificar o nome do Senhor. Nessa primeira passagem que eu estava lendo para vocês, que eu achei interessante, que aqui a gente vê os três agindo, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando Paulo estava orando para Deus, ele estava orando para Deus, né? Para quê? Para que a igreja tenha Cristo habitando dentro do coração dela, através de Cristo dentro do coração dela, o poder de Deus seja manifestado através do Espírito Santo.
Olha só, Deus, ele está olhando para Deus, para que Cristo habite aqui, e o poder seja manifestado através do Espírito. O Espírito já está aqui, né? Também. Então é o Espírito e Jesus habitando no nosso coração, para que a gente seja representante de Deus aqui na terra. Então, Deus, eu nunca me esqueço, quando eu estava no começo da caminhada, eu comecei a ficar feliz, né? Da gente ver Deus operando através das orações que a gente faz, né? E eu ficava feliz de ver uma pessoa ser curada de uma coisa simples, né? De uma gripe, de uma dor de cabeça, de alguma coisa mais simples. E teve um homem de Deus, né? Ele falou assim: ó, não é para você se alegrar por causa disso, não. É para orar por AIDS, o câncer, o derrame, que para Deus não tem limite, né? E eu lembro que minha mãe chegou a ficar, né? Minha mãe tem um testemunho forte. Minha mãe ficou com câncer de pele. E ela nem sabia disso. E nós oramos, né? E depois de um período, ela ficou totalmente curada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Honra e glória do Senhor. Honra e glória do Senhor. Ele curou foi Deus. Curou ela, me curou. E cura aquele que crê. Amém? Esse é o nosso Deus. Então, é para a gente não se intimidar pelas circunstâncias da vida. A gente está ligado em quem é Deus. E tem só um detalhe que me veio aqui. Quando Deus falou com Abraão que ele iria ser pai, né? Ainda mesmo com 99 anos, ele falou uma frase para Abraão que serve para mim e para você. Eu quero buscar aqui onde está essa frase, né? Esse comando que Deus deu para Abraão. Deixa eu pegar aqui, deixa eu achar aqui. Me veio agora. Gênesis 17, 1. Quem quiser abrir. Gênesis 17, 1. Olha só que interessante que Abraão vai falar que Deus vai falar com Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Depois Deus começou a falar o que ele ia fazer, mas antes ele já deu uma ordem: anda na minha presença e ser perfeito. Isso serve para mim e serve para você. A gente andando na presença do Senhor, a gente vai ter sempre o Senhor como nosso foco. A gente se desliga das circunstâncias, a gente mantém a fé, porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Ser perfeito é uma condição para que Deus escute as nossas orações, né? Muitas vezes a gente erra, Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas Ele quer que a gente procure sempre acertar, para a gente não ficar persistindo no erro, porque Ele quer que a gente seja abençoado. Porque a Bíblia diz que Deus não escuta pecadores. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, se conserta, porque Deus quer o teu bem, quer o meu bem, né? Deus quer que a gente seja feliz. Ele não quer que a gente fique falando: não, mas tudo bem. Eu contei para vocês que tinha uma senhora que, anos atrás, eu orava por ela, né? Quando me apresentaram ela, eu conheci pelo telefone. Ela tinha tido uma notícia que ela tinha tido um diagnóstico de metástase. Eu contei para vocês esse testemunho. E eu falei do meu testemunho, eu falei que Deus podia curar. Depois de um ano, Deus curou ela. E ela ficou feliz, tal, né? E só que ela, de vez em quando, pastor, posso falar do senhor, tal? Queria desabafar um negócio assim, assado. Eu falava: procura uma igreja, você tem que estar numa igreja. Antes de mais nada, você tem que estar ligado no Senhor, tem que ter uma pastora sobre você, porque homem conversa com homem, mulher conversa com mulher. Mas ela ignorava, me ligava e falava um monte de coisa. Aí um dia me veio, né? Eu falei: você já entregou todas as áreas da tua vida para Deus? Ela falou: só a área sentimental que eu não entrego. Eu falei: por quê? Porque está tão bom, eu não queria que estragasse. Eu falei: como é que você quer que se estrague? Aí eu descobri que ela tinha um namorado, porque ela tinha relacionamento com um namorado sem estar casado. Eu falei: ó, você está sendo ingênuo, porque Deus é santo. Se você crê que em Deus no poder dele, creia também que tem um inimigo doido para encostar em quem não dá a palavra. E você está sendo alvo. Tempos depois, manifestou um câncer no nariz dela e ela acabou falecendo por causa daquele câncer. Ficou um buraco embaixo do nariz dela que ela não se curava. Vocês lembram da palavra que quando Jesus curou um homem que era paralítico, se não me engano?
Ele falou assim: vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. O pecado dá permissão para o inimigo tocar na pessoa. O pecado é a mesma coisa que você ir para uma zona de guerra sem um colete à prova de bala, sem as armaduras de proteção. Você vai com o peito aberto, achando que o inimigo não quer te acertar. O inimigo quer acertar cada um de nós. O inimigo quer enfraquecer cada um de nós. O inimigo quer derrubar cada um de nós. E quando a gente peca no mundo espiritual, a gente está desprotegido. Essa mulher ignorou o que eu tinha falado, e no final das contas, Deus levou ela, e ela teve uma morte muito triste, porque ela sofreu muito. Né? E foi a primeira pessoa, né? Espero que tenha sido a última, que chegou para mim e falou: pastor, não ora mais que eu quero ir embora. Né? Mas na véspera da morte dela, Deus fez eu ir na casa dela. Eu fui com a minha filha, na época eu não estava casado, levei mais um casal da igreja. Deus falou para eu falar de salvação. Ela se arrependeu, ela pediu perdão para Deus. Deu tempo para ela pedir perdão, mas tem gente que não vai ter essa oportunidade de pedir perdão nos últimos momentos. Ela pediu perdão, e logo em seguida, quando acabou, 2 dias depois, ela estava no hospital. E teve uma mulher de Deus que orando, uma pastora, né, que era muito usada por Deus. E ela falou para mim: olha, essa mulher só está viva porque vocês estão orando por ela. Né? Eu não falei nada para essa senhora. Né? E quando eu fui visitar no hospital, ela falou: pastor, não ora mais. Eu não aguento mais, eu quero partir. Falei, né? Respeitei e ela partiu. Mas por quê? Porque a gente não deve brincar com as coisas de Deus. A gente está falando aqui, e Deus sabe que a gente às vezes se esquece. Mas Deus quer trazer a gente para atenção. Ó, você quer ser feliz? Anda comigo e ser perfeito. Você andando comigo, eu vou te proteger. Você andando comigo, eu vou te direcionar. Seja perfeito para o inimigo não encostar em você. Porque daí você vai estar embaixo das minhas asas. Se você não é perfeito, você está abrindo mão da minha proteção. Aí você vai acabar com as consequências. Então Deus quer que a gente seja perfeito para Ele poder nos proteger. Porque se a gente não quiser a proteção dele, é só fazer o que a gente quer. Só o que dá vontade no coração. Eu acho muito interessante quando o pastor está evangelizando. Sempre o senhor fala, né? Olha, quando a gente fazia a nossa vontade, onde é que a gente foi parar? Agora, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade, mesmo com problemas a gente tem vitória. Eu acho muito interessante essa palavra que o senhor sempre fala quando a gente está evangelizando. Então é isso, queridos. Deus quer que a gente lembre que Ele é o Deus que para o sol, Ele é Deus que abre o mar, Ele é um Deus de maravilha. E dentro de nós opera um poder. Qual que é o poder que opera em nós? É o poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição. A gente consegue, através do Espírito Santo, ressuscitar aquilo que está morto. Qualquer situação, pelo poder do Espírito Santo, é aquele que vai ressuscitar a gente um dia. Cada um de nós aqui vai partir, né, se a gente não for antes, né, arrebatados, e em determinado momento Deus vai fazer cada um de nós ressuscitar através do poder do Espírito Santo. Esse poder já atua em nós, já está dentro da gente. E Deus quer que a gente usufrua desse poder, através da nossa fé, através do Espírito Santo e através da nossa confiança em Deus, sendo corajoso, não temendo, focando e andando com o Senhor e sendo uma pessoa reta diante de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor colocou no meu coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Eu queria, pastor, louvasse, que a gente fizesse oração para encerrar o culto. A minha esposa mandou lembrança para todos. A minha irmã também hoje está meio doentinha. Eu queria fazer oração pelas duas, né?